Uma matéria ontem do Estadão me chamou a atenção. Passou um pouco desapercebida na mídia botafoguense, mas pelo tio Léo não passa. Porque eu sou um grande defensor dessa ideia e critiquei muito lá atrás e vou criticar de novo. Atenção, foi a matéria do Estadão de hoje. A chance da CBF reconhecer os títulos de esporte Ceará e Fortaleza no torneio Norte e Nordeste como brasileiros é grande. A CBF enviará o pedido ao departamento jurídico e constituirá historiadores. A aprovação tem boas chances de acontecer. O Nordeste é visto hoje como uma importante base de apoio da gestão do Samir Chaldi. Um movimento iniciado pelas federações do Norte e do Nordeste levou à candidatura do dirigente em maio. A CBF quer um parecer técnico que valide o pedido, como ocorreu em 2010, quando a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa foram reconhecidos como Brasileirão. Uma comissão deve ser criada para analisar o caso. A decisão deve ser tomada até o início de 2026. Então vamos lá. Os times, o Sport, Ceará e Fortaleza pedem o reconhecimento do Norte e Nordeste, do torneio Norte e Nordeste como Brasileirão, que eles argumentam, pelo que eu entendi, que eram torneios à parte, entendeu? O Brasil é um país muito grande. A gente sabe que a dificuldade de movimentação, de deslocamento, naquela década de 50, 60, era uma coisa e hoje é outra. Então eles argumentam que era um outro torneio, um torneio paralelo que acontecia. E querem esse reconhecimento dos títulos do Ceará, do Fortaleza e do Sport, né? E nisso eu vou discordar muito porque ele tem base de apoio política. Pô, esse torneio não... isso daí não pode virar a casa da mãe Joana e ser reconhecido por base de apoio política, né? Para tu fazer o reconhecimento, precisa de algo histórico, algo bem elaborado para reconhecer. Eu não tenho a fundo no Norte e Nordeste, a gente sabe que existia o Norte e Nordeste na época. Mas o que me chama a atenção, que vocês leram na matéria aqui, eles citam a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa como títulos reconhecidos, né? Depois o Atlético Mineiro conseguiu o reconhecimento de 36 da Taça daquele torneio dos campeões, que eu soube que há uma corrente, que estão vendo isso no Botafogo, né? A gente não sabe que tá, né? Que passa tá, que o Botafogo ganhou 31, era outro que poderia ser visto. E eu sou sempre a favor da história ser contada, ainda mais a história do Campeonato Brasileiro, a história do futebol brasileiro. Que eu, por muito tempo, até porque a gente já debateu muito antes sobre imprensa com tendências, etc., foi contada uma história do futebol brasileiro a partir do tricampeonato, a partir de 71, com a Taça de Prata virando o torneio nacional, que não tinha o nome de Campeonato Brasileiro, teve 300 nominações até virar o Brasileirão. E a história era contada a partir de 71. A minha infância foi sendo sacaneado que o Botafogo não tinha Campeonato Brasileiro. Um torneio criado em 71, Brasil tricampeão do mundo, Brasil país de futebol. Nada que aconteceu antes prestava. É um apagamento da história, porque o Pelé, o Garrincha, Tostão, do Cruzeiro, diga-se de passagem, o grande Cruzeiro de 66, fizeram porque não fizeram no Flamengo. Não fizeram em outros clubes. E o Botafogo sempre foi negligente com isso. E a culpa para quem lhe é de direito. Quando a CBF reconhece a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa, lá atrás, o Botafogo ele tinha, eu vou trazer dados aqui, tá? Não é uma opinião só minha. Dados, naquele momento, era a gestão do Maurício Assunção. Não me lembro se o André Silva ainda estava lá, e está hoje aqui de novo, o André Silva. Não o conheço pessoalmente, nunca conversei com o André Silva, mas todos que o conhecem falam como ele é uma pessoa amável, muito botafoguense, apaixonado até a alma pelo Botafogo. Não conheço o André Silva e nunca tive o prazer de conhecer o André Silva. Mas ele estava lá também, está hoje aqui de novo. E o Botafogo aceitou a Taça Brasil como prêmio de consolação. O Palmeiras ganhou 200 brasileiros, que usaram... Qual foi o critério que usaram? Porque era o torneio que levava para a Libertadores, porque precisava indicar alguém. O Botafogo da Taça Brasil não foi para a Libertadores, porque a CBF não indicou.
O Roberto Gomes Pedrosa, que é citado na matéria, sabe qual o torneio Roberto Gomes Pedrosa? Da... Cadê a Carla Pérez? Aqui o meme da Carla Pérez no Fantasia. Rio São Paulo. Torneio Roberto Gomes Pedrosa é o Rio São Paulo. O Rio São Paulo se chamava Torneio Roberto Gomes Pedrosa. O que aconteceu, e eu vou colocar aqui depoimentos da época do PVC e do Alberto Helena. PVC na ESPN, o PVC versão ESPN. Não é o PVC versão UOL, tá? É o PVC e ESPN que a gente gostava pra caramba. Conhece de futebol pra caraca. Ninguém discute que o PVC conhece de futebol pra caramba. Mas nossa briga com ele foi ano passado, com ele fazendo Leila Day. Tornando influência do Palmeiras. Gosto do PVC pra caramba. E ele vai corroborar o que eu vou falar, e é uma tecla que eu sempre bati aqui. O Rio São Paulo se chamava Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Principalmente ali, se você pegar, e muita gente, historiador, conversei, defende 57 a 66. Esse recorte 57 a 66. O que aconteceu? O futebol brasileiro, o pessoal percebeu que os times de fora do eixo, do sul, etc., começaram a ter mais força. Tanto que o Cruzeiro ganhou. Em 66 a Taça Brasil. E transformou o Rio São Paulo, o Roberto Gomes Pedrosa, no Robertão, que foi de 66 a 71. Tipo Interclubes, não tem o Interclubes? Que era só a Europa e América do Sul. Europa e América do Sul, que a FIFA hoje reconhece como Interclubes, né? Intercontinental. Europa, América do Sul, Europa, América do Sul. Até o momento que eles perceberam, o futebol africano tá ficando mais forte. Talvez tenha que botar um time da Ásia, talvez tenha que botar um time da Oceania, que começou a ficar mais forte nesse cenário. Mas o que aconteceu lá atrás não foi anulado pela FIFA, porque era o início para você trazer os outros. Como foi o Rio São Paulo? A seleção brasileira bicampeã do mundo 58 e 62 eram jogadores do Rio e São Paulo. Não tinha gente de fora. A seleção brasileira 58-62 tinha jogador do Bangu e não tinha jogador do Grêmio. Tinha jogador da Portuguesa, titular Portuguesa de São Paulo, não tinha jogador do Cruzeiro. Então a história do futebol brasileiro é contada por essa linha. A gente pega o paralelo do Interclubes, do Intercontinental. Começou com a Europa, América do Sul e foi adicionando com CONCACAF, foi ficando forte a CONCACAF, começou a ter time na Ásia, começou a ter... O futebol começou ali a mostrar força. Isso era o Rio e São Paulo. E o Botafogo nunca lutou por isso. Aceitou. E não é só pelo Botafogo. Claro que é pelo Botafogo. Mas muita gente negligenciou dar um título brasileiro pro Garrincha, pro Didi e pro Newton Santos. Com o Newton Santos vivo. A chance está sendo agora. Se esse Norte e Nordeste for já devia estar em paralelo. O Norte e Nordeste reconhecido tem que ir atrás do Rio São Paulo, porque é a linha do Campeonato Brasileiro. É a linha hereditária do Campeonato Brasileiro. E isso na época já falavam. E o Botafogo não foi atrás. O Botafogo não foi atrás. E como duvido muito que está com a força necessária isso seja para a SAF e para o Clube Social. Faz alguma coisa boa. Eu falo de coração aberto aqui para quem está lá, para quem tem força política. Citei o André Silva, porque eu sei que ele estava na administração Maurício Assunção, não quero ser injusto se ele estava nesse período de reconhecimento. Está ali de novo, que vocês precisam dar o brasileiro do Garrincha, do Newton Santos e do Didi. São 3. Ninguém está pedindo 98, que veio depois. Mas o que é de direito do Botafogo. Como também tem que lutar por reconhecer 31, já que o Atlético Mineiro conseguiu. Para você de direito dar o brasileiro do Carvalho Leite, do Nilo, de tantos que fizeram a história do Botafogo. Quem ama o Botafogo defende, eu falo, defende institucionalmente o Botafogo, seja o que for, sem politicagem, meu amigo. Vou botar aqui palavras do PVC, aqui sobre o assunto. Esse título do Galo, o Botafogo não ganhou também? Também, Carlos. Estou falando, 31. Olha quanto que o Botafogo deve lutar. Mas ninguém luta, cara. Pô, cadê o clube social, irmão?
E eu sei que tem muita pessoa séria lá dentro que ama a história do Botafogo, cara. Tem gente, cara, que só existe itens do Botafogo lá, histórico do Botafogo. Tem gente que deu a própria vida para guardar itens do Botafogo, cara. Itens históricos. Que eles tinham deixado. Era tudo tudo. Parecia, sabe, aqueles filmes de Hollywood, tipo. O galpão do Esqueceram de Mim, tudo bagunçado. Eram as taças do Botafogo, era a história do Botafogo. Eu sei que teve muita gente que deu a vida. Tá na hora, cara, de correr atrás. Vou botar aqui o que o PVC falou sobre o assunto. O PVC Alberto Helena, há 10, 15 anos atrás. Deixa eu colocar aqui na tela o corte. Paralelamente à Taça Brasil e aos estaduais, havia o Rio São Paulo, cujo nome oficial era Torneio Roberto Gomes Pedrosa. O Torneio Roberto Gomes Pedrosa Rio São Paulo existe em 33 e entre 50 e 66. Com os 5 melhores de cada estado. Exato. Depende do ano um pouco, mas é isso. Em 66, o Rio São Paulo termina empatado Santos, Vasco, Botafogo e Corinthians. E percebe-se que o futebol de Minas, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Pernambuco, tinha crescido. Até porque 66 é o ano que o Cruzeiro ganha as duas partidas finais do Santos, Exato. 6x2 e 3x2. Exato, na Taça Brasil. Então decide-se ampliar o torneio Roberto Gomes Pedrosa. De Rio São Paulo, o torneio Roberto Gomes Pedrosa passa a abrigar Minas, Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco. E o Roberto vira Robertão. E o Roberto Gomes Pedrosa vira Robertão. Então, vamos lá. Tinha a Taça Brasil, que era o único torneio, mas tinha um outro paralelamente a ele, né? O Roberto Gomes Pedrosa já existia. Ele só é ampliado em 67. Não há dúvida. PVC versão ESPN. PVC versão ESPN. Vamos lá aqui, o Alberto Helena Júnior. Pra tu ver, olha como tem tempo isso daí. O Renato Maurício Prada ainda participava do meu amigo. O Renato Maurício Prada ainda não tinha brigado com o Galvão ao vivo, irmão. Eles quase não tinham caído na porrada na Olimpíada de Londres. Não foi a Olimpíada de Londres? Olha como tem tempo isso daqui. Uma linhagem, né, muito clara. O Roberto Gomes Pedrosa vem, o Robertão, vem do Rio São Paulo, que era o principal campeonato. Acabou sendo uma extensão do Rio São Paulo. Exatamente. Que era o principal campeonato. Por quê? Era porque realmente o futebol principal do Brasil se localizava no Rio e em São Paulo. Agora, tanto isso é mais verdade que quando havia jogos, os campeonatos de seleções, né, estaduais, só dava São Paulo. Uns 5 anos seguidos, nos anos 50, começo dos anos 60. Então, a linhagem é essa. Rio-São Paulo, Robertão, que o Rio-São Paulo se transformou no Robertão, com a inclusão de mais clubes do resto do país, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Minas e tal. Esse Robertão se ampliou, Taça de Prata, e Campeonato Nacional, que foi a partir de 71 com a vitória do Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro. Essa é a linha. Paralelamente vem a Taça Brasil, né, que teve todos esses ganhadores que agora viram campeões brasileiros, e a Copa do Brasil, que é a mesma coisa, o mesmo critério, a mesma ideia, o mesmo conceito. Entende? Então, não tem... Vocês entenderam meu ponto? Eu tô dizendo, isso é 15 anos atrás, gente. Isso é 15 anos atrás. Eu não tô aqui... Porque às vezes o pessoal cai muito em pilha de Flamengo. Sabe por que cai em pilha de Flamengo? Porque os caras não ganhavam nada, irmão. Lá. Sabe quem também não ganhou nada? O soberano São Paulo. Não tinha nada nessa época. Então, é óbvio que tem uma corrente de bastidor. Me admirou o Corinthians aceitar. Me admirou outros clubes que têm uma história para contar aceitarem isso daí. A Taça Brasil, que foi reconhecida, deveria ter... Isso na época foi bastante discutido. Pessoas isso tem 15 anos. Então muita gente acabou falecendo, não está mais entre nós. Falando, cara, a Taça Brasil deveria ser reconhecida que o Palmeiras jogou 30 brasileiros com Copa do Brasil. O brasileiro deveria ser a linhagem do Rio São Paulo. E o Botafogo foi negligenciado. Quem está lá dentro está de novo lá. E eu volto a dizer, cara, não conheço, tenho um carinho enorme, sei que não é só ele, mas quem conhece, sabe, ama o Botafogo, já emprestou dinheiro pro Botafogo, coisa que ninguém faria. Porra, tá na hora do Botafogo resgatar a própria história, irmão. Não adianta fazer só eventinho, não. Tem muita gente viva. Pô, aproveita que o Amarildo tá vivo, tá doente, cara.
Porra, dá o brasileiro que esse cara merece. O Garrincha ganhou 3, meu filho. Se tu pega a linhagem do Rio São Paulo, principalmente 5766, que é aquele último que é um empatadão lá de 4 times, cara, são 3 do Botafogo, 2 do Vasco, se eu não me engano, 3 do Botafogo, 2 Vasco, 2 Fluminense e 1 Flamengo. Então todo mundo ganharia aqui no Rio. Sabe que ninguém quer que ganhe? Porque tem um time que não ganhava nada na época. É o que eu posso fazer, meu filho. E ainda tem que lutar por 31. Porque aí eu ainda tenho que ouvir Botafogo. Porque o Garrincha não ganhou nada. Porque o Garrincha não ganhou nada. O Newton Santos. A história precisa ser contada. O futebol brasileiro não nasceu em 1971. O Botafogo ganhou 3. Ali do que precisam ser reconhecidos. 3. O mérito. Base da seleção brasileira. Eram os grandes confrontos. Maracanã lotado. Botafogo e Santos. Tem que lutar pelo que é direito. Pela história do Fluminense. Para dar o brasileiro que os jogadores, os ídolos do Fluminense merecem. Não me lembro se o Castilho ainda estava no Fluminense na época. Dos grandes jogadores do Vasco da década de 60. Até do Flamengo ali. Tinha o Jordan, tinha o Joel. Tinha muitos jogadores que estão na história do Flamengo. Os caras precisam ser reconhecidos. Ainda mais hoje, a gente está vendo, ficou muito claro a parcialidade da imprensa. Quem bateu naquela época lá atrás, torneio de fax, não sei o que, são os que hoje estão sendo apontados como influências. Pô, não é jornalista, é influência. São os que estavam travestidos de jornalistas e ficaram botando pressão que era torneio de fax. O Pelé ganhou torneio de fax, o Garrincha ganhou torneio de fax. É o que me faltava. Então, quando eu vejo, eu falo, pô, que o Botafogo quer reconhecer o Mundial, meu irmão, primeiro faz o dever de casa. Reconhece os brasileiros, que o brasileiro tem critério. E quem acompanha a nossa live aqui sabe que eu falo isso desde o tempo que o Dodon jogava no Andaraí. O Botafogo deveria ir atrás do Rio São Paulo. Isso é um direito, é uma reparação histórica do Botafogo. A história deve isso. Vocês devem isso pro Garrincha, pro Didi, pro Newton Santos, Paulistinha, pro Rildo, para todo mundo que estava ali naquela fase do Botafogo. Zagallo como jogador, que vai ter ganho como jogador e técnico do Botafogo. Amarildo, Quarentinha, todos esses outros. E vocês não fazem nada. Absolutamente nada. Então não vem dizer, porque ainda tem gente lá dentro que diz, aqui é o botafoguense de verdade. Porra, imagina se fosse o de mentira. E eu citei o André Silva, que eu sei que é um grande botafoguense, tá de novo lá, ele estava nas duas épocas. Por favor, cara, vá atrás. Dê de direito que os nossos ídolos merecem, que eles ganharam pelo Botafogo. E me dói ainda mais quando eu ouço de Botafogo. É porque o Garrincha não ganhou nada. Porra, meu irmão, dá vontade de quebrar um mouse na parede. Então, por favor. O Botafogo tem 3. E corram atrás desses 3. Norte e Nordeste vai ser reconhecido. E o torneio brasileiro da época era o Rio São Paulo. Fica aqui o desabafo do tio Léo. 9h10 da manhã. O Reginaldo. Léo, há muito tempo existe uma tentativa de apagamento do passado liderado pelo time do Lagoa. Eles inexistiam até a década de 80 e criaram um lobby contra esse título. Pô, mas como se a gente pode falar dos caras se nós mesmos não vamos atrás, cara? Pô, o Atlético teve reconhecido, cara. 36, o Botafogo ganhou o mesmo torneio 31. A diferença do Botafogo praticamente é porque o Corinthians não tinha dinheiro para viajar, para jogar. Pô, aí deixou de ser o torneio porque um time desistiu por WO. O Botafogo foi lá no Sul e ganhou do Pelotas, do campeão do Sul. Porra, meu amigo. Sacou? Tu tem que lutar pelo que é teu. Aqui a gente não tá pedindo um favor, não. Tá pedindo pela história. E a história é se a CBF não tivesse feito politicagem e tivesse feito a história como ela deveria ser, a história do futebol brasileiro estaria com uma linha traçada de contar. Que aí você pegaria, pô, como foi ali a década de 50, 60, era a década de ouro do futebol brasileiro? Pô, o Santos ganhou 4 Rio São Paulo, o Botafogo ganhou 3, o Corinthians ganhou 2, 3, 4, o Palmeiras ganhou 3. Tu vai ter uma linha da história do futebol brasileiro. Aí, 66, começa a Taça Brasil, pô, o Cruzeiro. Aí o que você vê na seleção brasileira? Tostão, Dirceu Lopes.
Você começa a ver essa galera aparecendo na seleção brasileira. Você conta uma linhagem do futebol brasileiro. Mas deixaram apagar a história do futebol brasileiro. Aí eu vejo muitos jornalistas, porque há um apagamento do Garrincha. Meu irmão, não há. Vocês que fazem isso. O futebol brasileiro não nasceu em 1971. Ali o Brasil já era o país do futebol, o Pelé era o rei do futebol, o Garrincha era o anjo das pernas tortas, o Brasil era tricampeão do mundo. Vocês fizeram isso por clubismo. Por clubismo. Porque quem não ganhou foi o Flamengo. O Flamengo tem um, São Paulo nunca ganhou. Não ganhou Taça Brasil. Tem. A César o que é de César. E mais uma vez o Botafogo precisa se posicionar contra isso. Seja a SAF do Botafogo, com profissionais, acionando advogados, política, porque apoiou o presidente atual da CBF, já está na matéria claramente que é uma questão política, e também o Clube Social, que tem toda a história do Botafogo. Eu sei que tem muita gente lá séria que ama o Botafogo e sabe, meu irmão, sabe vírgulas da história do Botafogo, que estuda a história do Botafogo para não deixar isso ser apagado. Porque muita gente deixou, muita gente negligenciou o Botafogo nisso daí. Você vai dar o título pro Gerson, mais um pro Gerson, né? Ganhou 69. 64 o Jairzinho já acho que estava começando no Botafogo. Olha como tu contaria a história do Botafogo, irmão. Porra, faça a graça pra Deus, irmão. Ninguém tá pedindo migalha, não. Tá pedindo que é de direito. Ninguém pede migalha, não. O Felipe Léo, Rio São Paulo de 63 com a presença de 12 campeões mundial da Copa 62 nas duas equipes. E não valia nada, era torneio de fax, segundo o Mauro César, e vocês caem. O torneio bom era o Ronaldo Angeli. Porra, pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui a lista dos campeões, aqui, ó. Eu já conversei com muita gente na época, sabe? É que eu parei de tocar no assunto, que é algo que me estressa tanto, essa... Pô, vamos reconhecer os mundiais. Meu irmão, tu não sabe nem o que o Botafogo ganhou, cara. Primeiro, faz o dever de casa, sabe? Quando eu entrei, trabalhava em empresa, uma das primeiras coisas que eu aprendi, né? Porque eu era estagiário, então vai 20 e poucos anos aí. Irmão, tu não pergunta pro outro se ele pode resolver pra você. Primeiro você tenta resolver. Primeiro tu arruma, tu vê dentro de casa se tem solução. Primeiro tu arruma o teu armário para depois falar do quarto do vizinho que tá bagunçado. O Botafogo não arrumou o próprio armário. Aqui eu vou botar na tela que tá no Wikipedia, os campeões aqui. E eu conversei com uma galera à época, deixa eu botar aqui na tela, que falava muito que o ideal seria entre 57 e 66, né? Que foi quando acabou o Rio São Paulo. O Rio São Paulo virou a Taça Brasil, é a linhagem do futebol brasileiro, isso daí. Querendo ou não, meu querido. E olha a margem que tá abrindo. Vão conhecer Norte e Nordeste. Se vocês não reconhecerem o Rio São Paulo, meu irmão, haja incompetência, meu irmão. Haja porra. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. 57, Fluminense campeão. Ó, 58, Vasco campeão. Vasco, grande jogador, Bellini, Vavá, que foi artilheiro grande jogador do Brasil na Copa do Mundo. Acho que o Mauro, o Orlando, né? Era o Orlando, o zagueiro da seleção brasileira também era do Vasco. O Vasco tinha 3 titulares da seleção de 58. 59, Santos, do Pelé. 60, Fluminense. 61, Flamengo, sobre o Botafogo vice. O Botafogo foi vice 2 vezes. 62, Botafogo. 63, Santos. 64, Botafogo e Santos. 65, Palmeiras. E 66, que foi o último, quando acabou aí, porque virou a Taça Brasil. Botafogo, Santos, Vasco e Corinthians. Então, se você faz o recorte de 56, tem um do Fluminense, 2 do Fluminense, 2 do Vasco, do Santos tem 4, se eu não me engano, e 3 do Botafogo. Pô, a história do futebol brasileiro não está contada ali, um do Palmeiras. Um do Palmeiras. A história do futebol brasileiro, tu vai ter uma linha do futebol brasileiro ali. Nunca fizeram isso. Cagaram pro Botafogo. Mas aí em 66 seriam 4 campeões, meu irmão. O campeonato é esse. O Flamengo ganhou 3 carioca em um ano, meu irmão. É título dividido. Título dividido. Título dividido.
Ainda tinha que buscar 31. Olha quantos caras tem que buscar antes de falar em Mundial. Os caras querem ir na FIFA, sabe? Tu quer correr e não sabe andar, irmão. Tu quer correr e não sabe andar. Que é o que tu tá fazendo. Tu não consegue reconhecer na CBF, quer reconhecer na FIFA, pô? Primeiro tu aprende a andar para depois aprender a correr, pô. Porque não tinha mais data. Em 66, se eu não me engano, é porque não tinha mais data. Acabou empatado, aí os clubes assinaram um empate, entendeu? Os clubes entre si, por falta de data, assinaram um empate. Pelo critério de desempate, o Botafogo seria campeão, se eu não me engano, tá? Pelos critérios de desempate, se tu pegar hoje em dia, o Botafogo seria o campeão. Mas os clubes assinaram um acordo de divisão do título. Perfeito? Se eu não me engano, cara, posso estar equivocado, como teve o do Santos e o do Botafogo, que eles assinaram um acordo de divisão do título por falta de data. Não é de hoje que não tem data no futebol brasileiro. Não é de hoje. Desabafo do Léo. Desabafei, abriu o coração. Estou mais leve. Pronto, estou mais leve. 62, 64, 66. Olha só. Dá o brasileiro do Garrincha do Newton Santos, por favor, cara. Façam isso. Aqui, Botafogo e Santos, é o próximo jogo aqui. Léo, de 34 que a CBF reconheceu um igual ao do Galo, o Botafogo é 31, acho que o do Galo foi 37, tá? Qual foi o ano que o Galo? O Galo reconhece... ...37. Taça dos Campeões. Vencedor, aí tu vai, vencedores, Taça dos Campeões, tá o Botafogo. 31. Que é um Botafogo 5 estaduais em 6 anos. O Botafogo ganhou 5 estaduais em 6 anos. Pô, esse time foi campeão brasileiro, cara. Você reconheceu do Galo. O Renan, Léo, nessa eu discordo. A gente não precisa que o Rio e São Paulo seja reconhecido como nacional para ter o grande valor que tem. Pô, não, acho que a história precisa ser contada. Isso não é que o valor que tem pra gente, sentimental, etc. É o valor histórico. O valor histórico se mantém. Mas, cara, isso é um reconhecimento da história. Para não deixar a história ser apagada. A gente tem que lutar para a história não ser apagada. O Rio e São Paulo ninguém mais lembra. Porque hoje em dia, como as coisas mudaram, perdeu a força que tinha. Como estadual há 20 anos era uma coisa, hoje é outra. Mas você tem que, sabe, tipo, andar com as coisas no tempo. Não tem... Você se... tipo, corrigir pela inflação. Cara, se naquela época era um nacional, era visto como nacional, ele precisa ser tratado como tal. Isso eu discordo de você, eu acho que é algo histórico. É o que você dá valor ao que tinha valor na época. Para manter a fidelidade histórica do tempo. Para você, é quem de direito que fez o futebol brasileiro, que fez a CBF, essa coisa milionária, bilionária que é hoje, lá atrás, pelo futebol brasileiro. Isso é uma correção histórica. A história deve isso para o Garrincha, para o Newton Santos, para o Didi, para tantos outros. Me desculpa. Então, fica aqui meu apelo para o Clube Social, para a SAF. Também, se alguém do movimento Ninguém Mais com a gente pode começar uma pressão por causa disso, cara, que a gente precisa da nossa história. E ela está aí contada. Cabe a nós pegar o megafone para fazer ela aparecer. O pessoal acha que só... cara, discordo.
Tem que ir atrás. Eu acho que tem que ter um movimento e atualizar. Estamos indo atrás de 31, 62, 64, 65. Ainda mais se esse Norte e Nordeste for reconhecido, cara. Pô, é ir bicando porta. Não é bem... Não tem essa... Né, parça do Xandinho da CBF, Xande, sei lá o quê. Acho que o caminho tem que ser feito. Fechado? Desabafei, abri meu coração e vamos continuar aqui a falar do Botafogo.